Capítulo 17. Cruzada para a Galiléia. Vamos começar. No cronograma de treinamento dos futuros líderes do movimento do reino, havia chegado a hora da verdade. Os 12 provavelmente foram enviados no ministério específico para pregar a mensagem de Jesus e reproduzir seu estilo de trabalho. Seria uma expedição temporária dessa vez. Eles estariam sozinhos por pouco tempo. Depois, voltariam para prestar contas e passar outros vários meses com ele. Mas seria um acontecimento novo e real. E eles nunca seriam os mesmos depois da experiência. Precisa-se de ajuda. Mateus, capítulo 9, verso 35 a 36. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. As multidões intermináveis de necessitados chegavam a Jesus. Segundo os princípios da boa administração, um líder eficiente que realmente está no controle mantém a calma, mantém certa distância e não se deixa envolver emocionalmente com os problemas das pessoas. Jesus nunca pôde fazer isso. Ele era muito sensível intencionalmente. Ao dizer que ele teve compaixão, que é um sentimento de quem está comovido com a situação de outra pessoa, o que o leva a tomar uma ação, a Bíblia se refere ao fato de que ele se pôs no lugar das pessoas. Deixou-se sentir a dor delas e sofreu com elas. A dor que ele dividia com as pessoas o levava a ajudá-las. Em sua terceira viagem para pregar na Galiléia, sua identificação com as pessoas sofridas foi multiplicada pelas centenas de rostos ansiosos à sua volta em cada lugar. A colheita urgente. Mateus, capítulo 9, verso 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Em uma colheita grande, as pessoas representavam uma tarefa gigantesca e fundamental. Para os chefes dos sacerdotes, a multidão era maldita porque nada entendia da lei. João, capítulo 7, verso 49. Para os fariseus, ela era palha para ser queimada e destruída. Para Jesus, essas pessoas não eram objetos de juízo e condenação, excremento moral a ser lançado fora e queimado, mas uma colheita madura, a ser feita com cuidado e com alegria, e salva para os bons propósitos de Deus. Jesus sofria no íntimo para juntá-las para si e para ser seu pastor. No entanto, para que isso se cumprisse, havia uma necessidade urgente: trabalhadores suficientes. Mateus, capítulo 9, verso 37. Embora estivesse fisicamente entre nós, era Jesus uma única voz que não podia alcançar todas as pessoas que estavam prontas para responder. O que outros dizem? Robert E. Coleman. Como uma mãe águia, ensinando seu filhote a voar, ao empurrá-lo para fora do ninho, Jesus empurrou seus discípulos para o mundo, a fim de que voassem com as próprias asas. Enquanto oravam, o coração deles compartilhava da preocupação de Jesus. Eles começaram a ver a missão pela perspectiva dele. Quando ele os enviasse, eles não seriam homens recrutados, mas voluntariados. Crime. Mateus, capítulo 10, do verso 1 e o 7 e 8.
Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus ordenou-lhes, dizendo: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Jesus reuniu seus 12 recrutas para dar instruções estratégicas. Suas instruções reuniam as coisas que ele lhes vinha mostrando como exemplos durante todo o tempo em que estiveram juntos. De modo específico, ele os nomeou para fazer sua obra, assegurando-lhes que tinham a autoridade e o poder necessário para isso. Estratégias de ataque. Mateus, capítulo 10, verso 11 a 14. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. A estratégia de ataque de Jesus consistia em concentrar a maior energia em indivíduos e famílias receptivos. Para isso, era preciso discernimento e sensibilidade. Normalmente, se a porta está aberta para o testemunho, ela não está fechada para Cristo. A primeira coisa em que o obreiro cristão deve se concentrar são as pessoas que têm mais chances de responder de forma positiva. Influenciar de forma edificante seus vizinhos e continuar a obra depois que os evangelistas partirem. Não há bônus sem ônus. Mateus, capítulo 10, verso 16 e 17. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão na sinagoga deles. Jesus não floreou as dificuldades que as suas testemunhas enfrentariam. Todo o prenúncio que ele fez, por fim, se cumpriu. Se não nessa viagem, mais tarde, durante o trabalho cristão deles. Essa breve excursão missionária à Galiléia foi o começo do trabalho mais difícil que esses homens já assumiram. Contudo, Jesus não era um homem ávido por aplicar castigos. Ele queria que eles fossem astutos e evitassem problemas se possível. Ele insistiu para que fossem sem malícia e não dessem aos seus perseguidores uma razão legítima para atacar. O que outros dizem? J. I. Packer. Para dar um último exemplo e prova da verdade, de que seguir a direção de Deus é algo que traz problemas, observe a vida do próprio Senhor Jesus. Nenhuma vida humana foi guiada por Deus de modo tão perfeito e nenhum ser humano esteve qualificado de modo tão abrangente para a descrição de um homem de dores. Espadas na sala da família. Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 37. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos dos homens serão os da sua própria família.
Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O preço por associar-se com Jesus Cristo é revelado em uma realidade assustadora. Quando Jesus faz seus homens se lembrarem de que a mensagem que são enviados para pregar pode, dolorosamente, causar divisão, e isso exigirá compromisso total. Eles podem esperar divisões na árvore genealógica. Uma vez que o convite de Cristo é ao arrependimento, a renúncia ao pecado e o estilo de vida do reino é tão revolucionário e exige mudanças muito radicais nos valores, nas prioridades e nos relacionamentos pessoais, é inevitável que a família fique irritada. Qualquer pessoa determinada a se pôr contra a mudança ficará profundamente incomodada quando alguém próximo a ela aceitar Jesus, começar a tentar viver de acordo com as ideias de Jesus e falar sobre isso para os outros. Para enfatizar seu ponto de vista, Jesus cita Miqueias, capítulo 7, verso 6. O alto preço da vitória. Mateus, capítulo 10, verso 38 a 39. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Compromisso total é uma expressão que se ouve com frequência pelos círculos desportivos e militares. Ninguém foi chamado a um compromisso mais exclusivo do que Jesus. Dos homens prestes a levar o sonho de Jesus e seu reino às cidades da Galileia, ele exigiu o máximo. Os galileus que ouviram essas palavras de Jesus tinham na mente imagens vívidas da cruz. Alguns anos antes, os romanos acabaram com uma rebelião liderada por Judas da Galileia. Em represália, o general romano Varo crucificou 2.000 galileus e alinhou as cruzes pelas ruas da Galileia. Agora Jesus estava dizendo aos seus amigos que segui-lo não seria menos difícil. Todo homem ou mulher que se juntasse à sua revolução tinha à sua espera a cruz. O que outros dizem? Robert E. Coleman. É impossível não se impressionar com o modo realista com que Jesus nunca permite que seus discípulos subestimem a força do inimigo nem a resistência natural dos homens ao seu evangelho redentor. Eles não estavam procurando problemas, mas a despeito de todas as suas precauções, o fato ainda era que o mundo dificilmente receberia os discípulos com prazer quando pregassem fielmente o Evangelho. De 2 em 2. Marcos, capítulo 6, versículo 7. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. O sucesso das equipes de Jesus era fenomenal. Enquanto os 12 embaixadores inexperientes de Jesus, em pares, espalhavam-se por colinas e povoados da Galiléia, o impacto de seu ministério e do próprio Jesus tornava-se mais do que nunca o assunto da província. Os discípulos estavam pregando o evangelho do reino com poder e convidando as pessoas a abandonarem seus pecados. Marcos, capítulo 6, verso 12. Os demônios estavam soltando as garras de suas vítimas. Os doentes eram curados. O impacto de Jesus estava sendo multiplicado por meio de seus discípulos. Flashback: a coragem e a prisão do grande João Batista. Marcos, capítulo 6, verso 14 a 16. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo:
João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando neles poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Neste momento na história, Mateus e Marcos fazem uma pausa para um flashback. A última vez que lemos sobre João Batista, ele estava preso no calabouço no castelo de Maqueronte de Herodes. O rei o prendeu por apontar em público o dedo para ele e para sua nova esposa Herodias, a quem seduziu e roubou do irmão Filipe. Enquanto isso, Herodes divorciou-se de sua legítima esposa para abrir caminho para o novo romance. João teve a ousadia de declarar ilegal todo esse caso sórdido. Herodias nunca o perdoou. Ela só ficaria feliz quando João estivesse morto. Herodes também queria João morto, Mateus capítulo 14, verso 5, mas temia a influência política do profeta e supersticiosamente seu poder espiritual. Por isso, manteve João vivo, ainda que na prisão. João ficou lá por 1 ano e meio. Quando Salomé dançou. Mateus capítulo 14, versos 6 e 7. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos. E agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Na festa de aniversário de Herodes, Salomé, a jovem bela e sensual filha de Herodias, dançou para o rei e para seus convidados. Em uma declaração expansiva de apreço inebriado e excitação sexual, e para impressionar os figurões na festa, o tetrarca faz o referido juramento, oferecendo à jovem até a metade do seu reino. Marcos capítulo 6, verso 23. Depois de trocar ideias com a mãe, Salomé imediatamente voltou ao salão de festa com seu pedido. Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. Marcos capítulo 6, verso 25. Herodes cumpriu sua promessa. A ilustre carreira do precursor de Cristo chegou a um fim abrupto no século, mas sua influência perdura até hoje. Resumo do capítulo. Cheio de compaixão pela multidão de perdidos, atormentados e desamparados, Jesus pediu aos seus discípulos que orassem por trabalhadores a serem enviados aos campos para ceifar o que estivessem dispostos a ser salvos. Mateus, capítulo 9, verso 35 a 38. Jesus reuniu seus discípulos e deu-lhes instruções sobre como ir a toda por Galiléia pregando a mensagem do reino e continuando sua obra. O que esperar em relação à oposição que teriam e à necessidade que tinham de um total compromisso. Mateus, capítulo 10, verso 1 a 42. Ele os enviou à missão em pares. Marcos, capítulo 6, versículo 7. Muitas pessoas, incluindo o rei Herodes, interpretaram mal a evangelização eficiente e os milagres realizados por Jesus e seus seguidores como evidência de que o mártir João Batista havia voltado dos mortos. Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 16. Questões para estudo. 1. O que convenceu Jesus de que as multidões precisavam de um pastor? Mateus, capítulo 9, verso 36. Descreva seus sentimentos em relação às pessoas. Qual foi a primeira coisa que ele pediu que seus discípulos fizessem em relação a essa necessidade? Jesus viu que as multidões estavam aflitas e desamparadas. Ele teve compaixão. Pediu aos seus discípulos que orassem por ceifeiros espirituais. 2.
O que Jesus quis dizer quando falou aos seus discípulos que os estava enviando como ovelha entre os lobos? Marcos capítulo 10, verso 16 a 17. Jesus pediu aos seus discípulos que esperassem perseguição quando ele os enviasse ao mundo. 3. Como o ensinamento de Cristo uniu sua família? Como dividiu sua família? Mateus capítulo 10, verso 34 a 37. As famílias podem ser unidas ou divididas quando o membro acredita nas declarações de Jesus. Os cristãos podem expressar sua fé aos outros familiares e levá-los a Cristo. Os familiares incrédulos podem rejeitar as declarações de Jesus, sentirem-se culpados ou ameaçados e cortarem a comunicação com o cristão. 4. Quem o rei Herodes achou que Jesus fosse quando seus discípulos se espalharam pela Galiléia, expulsando demônios e pregando o reino de Deus? O que ele havia feito que provavelmente estava perturbando sua consciência? Herodes pensou que João Batista tivesse voltado dos mortos. Ele decapitou João para agradar a sua esposa ilegítima.